Você está vendo a imagem que abre o SBT Rio? O Complexo de Israel amanheceu com policiamento reforçado. Só não entendi que essa imagem é de ontem, mas tudo bem. Após o violento confronto que deixou 3 mortos, para o governador Cláudio Castro foi um ato de terrorismo. O Jackson Silva tem os detalhes ao vivo pra gente. Já vamos então direto com o que está acontecendo agora, que é o dia de hoje. Um dia após policiamento reforçado, o Jackson está na localidade. Existe uma preocupação neste momento em relação após o dia de ontem. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, só uma reflexão sobre o que eu assisti ontem no SBT Rio, com você inclusive. Eu fiquei muito preocupado e assustado com a violência que aconteceu ontem aqui. A gente não tinha dimensão, você cansou de falar que um dia isso ia acontecer. Mas a dimensão, como ia acontecer, chegar a esse ponto, a gente não tinha noção. Infelizmente, 3 pessoas mortas. Hoje, sexta-feira, o patrulhamento está reforçado em diversos pontos do Complexo de Israel. Aqui também, na Brasil, em vários pontos. Daqui a pouco eu conto detalhes sobre o que o governador falou a respeito do Peixão. A prioridade de prender esse bandido, Isabelle Benito. Jackson Silva, só para conferir as informações que ontem a gente conseguiu colocar a entrevista da Coronel Cláudia aqui, a tática não era atirar nos policiais, está confirmado. Eles tinham a informação de uma operação e aí eles já sabiam por quê. Eu conversei hoje com o secretário de Segurança, Vitor Santos, que falou que existia já um pedido da população porque tinha sido destruída uma torre de internet e televisão no local. Para fazer isso, não dá para entrar no Complexo de Israel sem um grande esquema. Quando eles chegaram, já está confirmada a informação que a tática dos criminosos não foi atirar na polícia, e sim diretamente na população que estava passando pela Brasil. Mais uma vez, boa tarde. Oi, Isabelle. Boa tarde mais uma vez. É muito triste falar isso, mas infelizmente são traficantes que se intitulam evangélico e realmente atiraram contra a população. Vou começar mostrando, Isabelle, o patrulhamento hoje, nessa sexta-feira. Estamos em Cordovil, mostra Pedro Moda. Olha só, aqui em Cordovil, em frente à estação de Cordovil, central, estação de trem, tem um veículo blindado aqui. E mais à frente, viatura também. Isabelle, todo o cerco aqui do Complexo de Israel está com várias viaturas e blindados também. Estamos andando para mostrar que aqui também, Isabelle, houve ataque. O que aconteceu? Os traficantes, conforme você falou, também atiraram de lá até aqui. Então quem estava aqui abastecendo os carros neste posto de gasolina também teve que se abaixar para se proteger. Para ter uma ideia, eu vou seguindo até essas lojas ali onde tem aquele vidro para o Pedro Mota mostrar o que aconteceu. Um dos tiros atingiu o vidro desta loja, que ficou totalmente estilhaçado. Então dá para ter uma ideia, Isabelle, do que os bandidos fizeram ontem. O terror, as cenas de terrorismo aqui no Rio de Janeiro. O Rio parou, Isabelle Benito. Agora aqui as pessoas conseguiram se livrar. Mas lamentavelmente, lá do outro lado, na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, as pessoas se abaixavam, tentavam se proteger. Imagina só, homens, mulheres, crianças, deitadas, se protegendo atrás de carros, na mureta de proteção. Gente, cena de terror. Infelizmente, temos que falar isso, cenas de terror. A pessoa sai de casa cedo, vai trabalhar, infelizmente, é vítima de um tiroteio. Essas pessoas ficaram em meio ao fogo cruzado, Isabelle, e conforme você falou, de lá de cima da Cidade Alta, os traficantes atiravam com fuzis em plena Avenida Brasil. As pessoas tentavam se proteger, mas infelizmente 6 pessoas foram baleadas e 3 morreram nesse tiroteio. Infelizmente, que os traficantes fizeram terror aqui no Rio de Janeiro, Isabelle Benito.
Carlos Augusto Nogueira, a gente está vendo aí os efeitos colaterais, a gente tem os 3 mortos confirmados, a gente acompanhou ontem durante todo o dia, mas essas imagens, depois das imagens chocantes do senhor que acabou falecendo, durante o jornal a gente teve que dar notícia, a gente começa a ver o terror que essas pessoas, o drama dos trabalhadores. Uma mãe gritava, calma filha, respira, deita no chão, calma filha, respira. A gente está falando de uma avenida chamada Brasil, onde as pessoas simplesmente viraram alvos em potencial e que a gente já sabia e já denunciava que os bandidos mudou o tipo de abordagem na chegada da polícia, que agora tá botando barricada, sequestrando ônibus, virando a favela, virando as principais vias. Mas ontem o que a gente viu foi algo em que eles não só fizeram isso, como eles fizeram a maior das covardias já vista, que é você... Olha as imagens, que eles estavam atirando e as testemunhas hoje, que eu consegui falar depois da ânsia de ontem, sentiam os tiros muito perto, ou seja... Isso corrobora com o que foi dito. Os tiros não foram em direção à polícia, mas sim em direção à Avenida Brasil, o que para mim é muito mais preocupante. Isabelle, boa tarde. Boa tarde a todos. Isabelle, à medida que a criminalidade vai avançando e vai mudando o seu modus operandi, a polícia tem que se adaptar a isso. Todas as vezes que a polícia, ou quase todas as vezes que a polícia vai numa região como o Complexo de Israel, como o Complexo da Maré, essas regiões assim, que são regiões extremamente difíceis de acesso policial, acaba ocorrendo uma parada na via, né, na via pública. Então, que essa parada se faça antes da operação. Se eles já estão fazendo isso e sempre ocorre uma parada, por exemplo, começa a operação aqui, Salceiro começou, Complexo de Israel, aí eles vão, param, a via, a população pega de surpresa naquele. Então, já que sempre estão interditando as pistas, vai ter operação que interditem antes e a operação entra, entendeu? Porque aí eles não vão ter para onde atirar. Vai ter que se adaptar. Não vão ter para onde atirar. Mas sempre é parado. A via sempre ocorre isso aí. Sempre que ocorre, repare bem, Isabelle, sempre que ocorre uma operação, a via é interditada e o trânsito para. Ponto. Por que não se para antes, Mas então? você sentiu essa diferença Entendeu? ontem? Senti a diferença. De atirar então, no morador? Aí é que tá. No quem estava na Brasil? Assim, eu acho que atirou no morador, mas a polícia chega por aquele lugar. Então a polícia também recebe o tiro. E se atirou na polícia e pegou no morador? Assim, eu acho que atirou no morador. Mas a polícia também chega para aquele local comum. Nas principais entradas. Exatamente. É um local que a polícia está passando. Então, se pegar na polícia ou no morador, para eles tanto faz. Então você não tem, para mim, não tem 100% de certeza se atirou no morador, não. Entendi. Eu não tenho. Você não tá? tem. Agora, isso é uma teoria levantada que é difícil de alguém comprovar também. Eu acho que ligaram, entendeu? O M, que se dane, né? E o efeito colateral foi terrível. Exatamente. Não dá pra eu ligar fecharia antes. E assim, eu acho, com toda sinceridade, que foi um momento inoportuno também para essa operação. Acho que tem que ser mais planejado. Nós já vamos falar sobre isso. Eu quero a sua opinião sobre isso. Ô Jackson, a gente viu logo ali nas imagens, quando você entrou, que já tem um policiamento reforçado. A gente quer saber, a gente sabe que o Álvaro Malaquias, ele tem 2 pontos. Além do Complexo de Israel, né, o 3º Comando Puro, onde aconteceu o maior salseiro, que foi na saída da Cidade Alta, que é o berço de onde ele fez o golpe lá, quando tomou lá, quando a questão de troca de batalhão, que a gente vai trazer agora, quando ele começou a crescer muito mais. Mas também temos uma vítima na linha vermelha que o tiro teria partido de Vigário, que também a mando do Álvaro Malaquias. Eu quero saber hoje qual é o trabalho da polícia nessas localidades após o dia de ontem. É presença policial? É operação? É o quê? Houve um recuo? Não houve um recuo? Eu quero saber qual é a tática usada depois do que aconteceu ontem. Isabelle Benito, vamos lá. Estava aqui anotando algumas observações do Dr. Carlos Augusto Nogueira, tá? Primeiro, vamos falar sobre a operação de ontem. Ontem, na madrugada, eu cheguei a falar com uma fonte do 16º BPM, Batalhão de Olaria. Essa fonte contou que teria operação. Já avisei a chefia de reportagem que teria operação lá, aí mandaram, né, os cinegrafistas para cobrir essa operação. Depois, a gente começou a ver essas cenas de terror. O Marcelo Doria gravou um momento em que os policiais tentavam entrar na Cidade Alta. Essas imagens aí que os policiais abaixados tentam se proteger. Isabelle, infelizmente, os policiais não conseguiram avançar. Ou seja, não teve operação.
Eu ia até falar isso com você ontem. Os policiais tentavam entrar, mas não conseguiram entrar, porque os traficantes atiravam a todo momento. E foi nessa hora em que eles atiraram também contra os moradores, contra as pessoas que passavam na Avenida Brasil. Essas pessoas viraram alvos dos bandidos. A única forma que os bandidos tinham de evitar essa operação era atirar nessas pessoas, atirar em inocentes, tanto lá como aqui também, Isabela. Então, essa operação não teve. Eles se programaram sim para fazer essa operação, mas não conseguiram, porque houve intensa troca de tiros e os policiais tentavam se proteger e depois pararam com a operação para proteger as vítimas que estavam ali na Avenida Brasil. Ô Jackson, mas aqui eu quero colocar uma dinâmica. Na verdade, a operação teve. Não teria a operação se fosse apenas uma viatura passando pela Brasil e ser atacada. A operação não conseguiu prosseguir, mas o que a gente está discutindo aqui é sobre uma operação que já foi falada ontem, que teria sido programada, sim, ou seja, não é uma operação que não teve, né, Carlos? É uma operação que não conseguiu progredir, é diferente. Sim, top de polícia ali progride, né? O problema é que começou muito diferente, então o pessoal preferiu recuar. Se tu bota 10 mil polícia ali, não tem como, entendeu? Aí, lógico que vai progredir. Eu acho que até assim, a moça se expressou mal quando ela falou que encontrou um cenário diferente. Com um cenário diferente, entendeu? Eu acho que depois de tantas mortes, assim, desses atentados, desses atos de terrorismo dos traficantes em relação à população, a polícia se entope ali de gente, eu acho que poderia dar mais problema ainda. Quero até te perguntar, você fala de entupir, mas como entupir como? Daí você vai explicar. Daqui a pouco eu volto com o Jackson Silva, mais informações, reportagem completa e o que acontece nos próximos dias, principalmente para você que é morador dessas regiões e das regiões em guerra, que eu sei que você está preocupado com o que pode acontecer. A gente também, por isso a gente tem a resposta aqui, sempre com análise em relação a isso. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver agora a reportagem completa do Jackson Silva. Ele foi conferir hoje como está a situação lá no Complexo de Israel após o confronto que terminou com baleados e 3 mortos. Rodou. Nesta sexta-feira, a Avenida Brasil vive um clima de aparente tranquilidade. Mas para quem mora no Rio de Janeiro, sabe bem que as aparências enganam. Principalmente quando se trata do Complexo de Israel, na zona norte do Rio. O cerco foi formado em diversos pontos do Complexo de Israel. Os veículos blindados e as viaturas estão em pontos estratégicos. Esse caveirão, por exemplo, está em frente à estação de trem de Cordovil. O patrulhamento é por tempo indeterminado. Um território que desafia o Estado. Nesta quinta-feira, a violência causou pânico. Aí, ó, adrenalina, todo mundo no chão, ó. Policiais militares tentaram combater o tráfico na região e foram atacados. O confronto aconteceu na Cidade Alta e levou desespero. Parou uma das principais vias expressas da cidade. Motoristas e passageiros usaram a mureta da via como proteção. As pessoas se abaixaram na tentativa de se livrar dos tiros. 6 inocentes foram baleados, 3 morreram e 3 pessoas ficaram feridas. O governador Cláudio Castro classificou o episódio como um ato de terrorismo. A polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam de outro lado. Então não foi uma troca de tiros que acertou as pessoas, não. Esses criminosos atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. O responsável pelo ataque é conhecido, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele escapou mais uma vez. A inteligência fala que nós chegamos muito perto de um grande líder dessa facção e para dissipar a polícia, eles então resolveram atirar
nas pessoas deliberadamente. O Complexo de Israel é formado por 5 favelas, todas dominadas pelo Terceiro Comando Puro. Policiais militares e civis caçaram o Peixão várias vezes, mas o traficante sempre escapa. Ele vive uma vida de luxo. Durante as operações policiais, mostramos mansões, academias, piscinas e até um lago artificial. O traficante se intitula como evangélico e como escolhido de Deus. Mas as mortes causadas por ele nesta quinta-feira mostram que o amor ao próximo passou bem longe de Peixão. Jadson Silva tá lá, eu quero fazer uma pergunta para você, só para a gente finalizar essa história com a preocupação e aproximação do final de semana aí. Você que tem informações e tem fontes na polícia, qual é o planejamento após essa quinta-feira? O que deve acontecer? A polícia vai permanecer nas principais entradas ou não? É óbvio que ninguém vai falar que vai ter operação, não vai ter, mas assim, a questão é... Ou todo mundo fala, recuaram, teve o recuo, não teve recuo, vai ter um avanço. O que suas fontes dizem em relação não só ao Complexo Israel, mas as comunidades onde o Álvaro Malaquias, ele manda e desmanda e nada acontece sem ele, porque ele tem poder centralizador. Isabela, antes de falar da estratégia da polícia, quero só ressaltar alguns aspectos, 3 aspectos, tá? O primeiro com relação ao efetivo que foi usado ontem. O mesmo efetivo usado sempre nas operações, Isabelle. Além do batalhão daqui também, chamaram outros batalhões também para entrar aqui no Complexo de Israel. Uma outra informação, o ataque dos bandidos foi para proteger o Peixão, ou seja, ele estava bem perto aqui na Cidade Alta. Agora mais uma informação, Isabelle, terceira informação, faltou o helicóptero. Ele só foi acionado depois que tudo aconteceu. Agora, mostra, Pedro Mota, por gentileza, o patrulhamento continua reforçado em todo o cerco aqui do Complexo de Israel. Isabela, é por tempo indeterminado, tá? Agora, a polícia vai intensificar a investigação. A prioridade é prender o Peixão, Isabelle Benito. Agora, mais uma informação que recebemos agora, tá? Segundo informações, o Dr. Carlos Augusto Nogueira recebeu agora, acabou de me mandar, que traficantes estão aqui na localidade conhecida como Porto Velho. Ali, mostra por gentileza, ali, ó, daquela casa azul, ali, por gentileza, aqui assim, ó, daquela casa azul, tá vendo? Ali, Isabel, na casa azul, há traficantes com um drone filmando a nossa equipe de reportagem. Isabelle Benito.